Você sabia que a Peppa e sua família podem ser, na verdade, atores que estão fingindo ser parentes? E essa é só uma das muitas coisas estranhas que tem nesse desenho. No episódio Terra da TV, a família da Peppa e seus amigos estão assistindo o programa do Super Batata. Eles começam a se perguntar algumas coisas. Por exemplo, como que eles estão vendo os personagens pequenos na TV se na vida real são tão grandes? Por conta disso, eles decidem fazer um passeio para ver como os programas de TV são feitos e vão parar em um estúdio. Quando chegam lá, a Dona Coelho é quem dirige o programa e mostra para eles como tudo acontece. Ela pergunta se alguém quer aparecer na TV e a Peppa diz que quer. Nessa hora, ela vai para a frente da câmera com a sua família e eles cantam a mesma música de abertura do desenho da Peppa. Quando eles terminam, a Peppa pergunta se pode aparecer na TV de novo e a Dona Coelho responde que sim, que agora está tudo sendo gravado e eles vão aparecer todos os dias, centenas de vezes. E o pior, na hora que ela fala isso, ela olha direto para a câmera. Ou seja, ela dá a entender que são todos atores como o Super Batata e tudo é uma grande mentira. E isso não é nada, tem outras coisas ainda mais estranhas no desenho. Quer saber quais são? Pode deixar que a gente aqui do canal Planeta Teen vai te contar. E já que estamos falando do Super Batata, ele é uma das coisas mais estranhas do desenho da Peppa. Para começar, ele é um vegetal que anda e fala, mas a coisa fica pior. Vocês já pararam para pensar que ele é um vegetal que incentiva as crianças a comer vegetais? No episódio em que ele vai para a cidade da Peppa para a festa de inauguração de um centro esportivo, ele fala que todo mundo tem que se exercitar e comer frutas e vegetais, como maçãs, laranjas, cenouras, tomates. E a Peppa completa com batata e ele fica sem palavras. Deve ter ficado com medo de virar batata frita, não acha? Mas vegetais com pernas que falam para as crianças comerem eles não é nem de longe a coisa mais estranha acontecendo no desenho. Também tem algum mistério envolvendo os humanos e a gente vai falar sobre isso no próximo tópico. Em Todo Mundo da Peppa só aparecem de verdade 3 humanos. A Rainha Elizabeth, que aparece no episódio Rainha, por exemplo, o Papai Noel, que aparece em vários episódios de Natal, e o Pirata Barba Ruiva, que aparece no episódio A Delegacia de Polícia. Mas tem alguns episódios em que podemos ver estátuas ou pôsteres de imagens com humanos, como no episódio em que a família da Peppa vai para os Estados Unidos e podem ver a Estátua da Liberdade, ou então no episódio em que eles cantam cantigas de Ninar e uma hora aparece uma menina, e em outro momento Robin Hood. Isso faz a gente se perguntar por que só esses humanos aparecem. Seria mais fácil não colocar nenhum. Será que todos os humanos que existiram viraram animais? Ou os humanos que foram extintos e os animais foram evoluindo? Seja como for, não é muito louco? Que outra coisa maluca você já percebeu em Peppa Pig? Comenta com a hashtag Peppa nos comentários. E se o mundo da Peppa é dos animais, por que tem alguns que não aparecem? Os macacos, por exemplo. A gente sabe que eles existem porque a Zoe Zebra tem um brinquedo de macaco que ela adora, mas nunca vemos um macaco de verdade. E onde estão os carneiros? A gente sabe que existem as ovelhas, como a Suzy e a família dela, mas os carneiros a gente nunca vê, nem mesmo o pai da Suzy aparece. A gente vê a mãe e a avó, mas nunca o pai. É um pouco estranho, né? Também tem os pássaros, que só existem na casa dos avós da Peppa. Pelo menos esse é o único lugar em que vemos eles. Além do papagaio Polly, tem as galinhas e o galo da Vovó Pig, e os pássaros que comem as sementes do Vovô Pig. Será que os avós da Peppa têm algum superpoder que atrai pássaros? E já que estamos falando de animais, a relação entre eles também pode ser bem estranha. É disso que vamos falar no próximo tópico. Os animais no mundo da Peppa, no mundo geral, se dão bem, mas na vida real a gente sabe que não é assim. Como eles conseguem fazer com que animais carnívoros e predadores sejam amigos de animais que seriam suas presas na natureza? Como, por exemplo, no episódio em que a Peppa vai fazer seu check-up com o Dr. Urso Pardo. Se fosse na vida real, esse encontro não seria nada legal para a Peppa. E a gente sabe que tem animais no desenho que agem de forma mais selvagem, como quando as crianças têm uma aula de ginástica com o Vovô Coelho. Eles ficam com medo quando têm que fingir que estão balançando em cima de um pântano cheio de crocodilos. Nessa hora, o Vovô Coelho conta para as crianças sobre uma aventura dele na selva e fala de quando ele quase foi atacado por crocodilos. E para deixar tudo mais confuso, não são todos os crocodilos que são selvagens. O desenho mostra a senhora crocodilo que trabalha no zoológico e não ataca ninguém. E vamos combinar,
Só o fato de existir um zoológico no mundo da Peppa já é uma loucura. É sobre isso que a gente vai falar agora. Quando a turma da escolinha da Peppa vai ao zoológico, a gente vê que alguns animais ficam presos em jaulas no zoológico e outros vivem livres, como eles mesmos. Mas quem decide quais são os presos e quais são os livres? E esses que ficam no zoológico não falam nem agem como humanos, como acontece com os outros animais desse mundo. É bem estranho. Nesse episódio a gente vê também predadores, como o Sr. Leão, o cuidador do zoológico, conversando com animais que seriam presas dele na natureza, como falamos antes. Esses predadores até alimentam esses outros animais, como quando a senhora crocodilo alimenta os pinguins. Também tem alguns animais que têm bichos de estimação. A própria Peppa tem um peixinho que vive em um aquário na casa dela. Esse peixinho não fala nem age como humano, como os outros animais do mundo. Bom, se bem que se a gente parar para pensar nos humanos, também somos animais e a gente vai no zoológico ver outros animais. E também temos bichos de estimação. Você acha isso estranho? Então, mais estranho vai ser você não se inscrever no canal. É fácil, é só clicar no botão inscrever-se. Dá pra ver que tem algo muito errado com o Papai Pig. A gente sabe que ele trabalha ou como arquiteto ou engenheiro, já que ele constrói casas, mas ele é todo atrapalhado e não consegue nem pendurar um quadro na parede sem fazer um belo estrago. E a Mamãe Pig ter que vir consertar. Que tipo de engenheiro não sabe usar um martelo para colocar um prego na parede? Até eu sei fazer isso e eu nem preciso ser arquiteto ou engenheiro. E isso nem é a coisa mais estranha sobre o Papai Pig. Já reparou que ao mesmo tempo em que ele parece um bobão, ele também parece ter superpoder? No episódio Papai Pig Campeão, a família Pig fala sobre recordes mundiais campeões. No final, Papai Pig pula muito alto, tão alto que ele parece estar perto das nuvens. Você se lembra do episódio em que o Papai Pig tem que construir uma casa nova? Até aí, nada de estranho, né? Só que depois a gente descobre que a casa era para o Sr. Lobo e sua família. Quando a casa fica pronta e eles chegam de mudança, o Sr. Lobo parece muito feliz em saber que seus vizinhos vão ser porcos. Essa felicidade toda é bem suspeita. Ele também pergunta se a casa é feita de palha ou gravetos. O Papai Pig fala que na verdade ela é feita de tijolos. O Sr. Lobo sopra muito forte para ver se a construção é mesmo forte e fica impressionado. Tudo isso é uma referência à história dos 3 porquinhos. Você conhece? Ela fala sobre 3 porquinhos que estão fugindo de um lobo mau. Cada porquinho tem uma casa, uma feita de palha, outra de gravetos e uma de tijolos. O lobo mau consegue destruir todas as casas com seu sopro forte, menos a de tijolo, que é onde os porquinhos se escondem no final para se salvarem. Mas no final do episódio, o Sr. Lobo pergunta para o Papai Pig de que material é feita a casa dele, e ele responde que é feita de tijolos, e diz que para ele é nem pensar nisso. Fica parecendo que o Sr. Lobo queria soprar a casa do Papai Pig, assim como o lobo mau da história dos 3 porquinhos. É bem estranho tudo isso. O Sr. Lobo não parece ter boas intenções. Você acha que os criadores do desenho da Peppa fizeram todas essas coisas estranhas de propósito ou algumas foram só erros?